tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente a este vídeo de leitura em ASMR. Nesse vídeo eu vou dar continuidade à leitura do livro Anne de Green Gables, capítulo 13. Antes de iniciar, eu peço para que você deixe um like e um emoji nos comentários para ajudar o canal, ok? Bom, então vamos continuar a leitura. A delícia da expectativa. Está na hora de a Anne entrar para fazer a costura, disse Marilla, olhando o relógio, e depois pela janela para a tarde ensolarada de agosto, em que tudo ficava preguiçoso com o calor. Ela ficou brincando com a Diana mais de meia hora e mais do que eu deixei. E agora está empoleirada na pilha de lenha, falando com Matthew, toda animada, quando sabe perfeitamente bem quem deveria estar trabalhando. E é claro que ele está escutando a menina como um idiota. Nunca vi um homem tão encantado. Quanto mais ela fala e quanto mais estranhas as conversas, mais ele gosta, isso é claro. Anne Shirley, entre agora mesmo, ouviu? Uma série de batidas curtas na janela a oeste trouxe Anne correndo do quintal, os olhos brilhando, as bochechas meio coradas de rosa, o cabelo solto escorrendo pelas costas em uma cachoeira de cor. Ah, Marilla, ela exclamou sem fôlego, vai ter um piquenique da escola dominical na semana que vem, no campo do Sr. Harmon Andrews, bem do lado do Lago das Águas Cintilantes. E a esposa do superintendente Bell e a Sra. Rachel Lynde vão fazer sorvete. Imagine, Marilla, sorvete. E, Marilla, eu posso ir? Dê uma olhada no relógio, por favor, Anne. Que horas pedi para você voltar? Às 2, mas não é fantástica a notícia do piquenique, Marilla? Posso ir, por favor? Nunca fui a um piquenique. Já sonhei com piqueniques, mas nunca. Sim, eu pedi para você voltar às 2 e são 15 para as 3. Quero saber por que você não me obedeceu, Anne. Ora, eu quis obedecer, Marilla, o máximo possível. Mas você não faz ideia de como a mata à toa é fascinante. E depois, é claro, precisei contar para o Matthew sobre o piquenique. Matthew é um ouvinte tão compreensivo. Por isso, por favor, você vai ter que aprender a resistir ao fascínio da mata sei lá o quê. Quando falo para voltar em determinada hora, é na hora certa e não meia hora depois. E você também não precisava parar para falar com ouvintes compreensivos no caminho. Quanto ao piquenique, é claro que você pode ir. Você é aluna da escola dominical e eu não a impediria de ir se todas as outras meninas vão. Mas, balbuciou Anne. A Diana disse que todo mundo precisa levar uma cesta de comida. Eu não sei cozinhar, você sabe, e eu não me importo de ir a um piquenique sem mangas bufantes, mas me sentiria terrivelmente humilhada se tivessem de ir sem uma cesta. Isso está me atormentando desde que a Diana me contou. Bem, não precisa se atormentar mais. Eu preparo uma cesta. Querida Marilla. Você é tão boa para mim. Eu sou muito agradecida a você. Depois de terminar seus ás, Anne se lançou nos braços de Marilla e beijou furiosamente sua bochecha magra. Foi a primeira vez em toda a vida que lábios infantis tocaram voluntariamente o rosto de Marilla. Mais uma vez, aquela sensação repentina de doçura incomum a emocionou. Secretamente, ela estava muito feliz com o carinho impulsivo de Anne, o que deve ter sido o motivo de ela falar bruscamente. Pronto, chega dessa bobagem de beijos.
Prefiro vê-la fazendo as coisas que eu mando. Quanto a cozinhar, eu tinha a intenção de te dar umas aulas sobre isso um dia desses. Mas você é tão desatenta que eu estava esperando para ver se você se acalmava um pouco e aprendia a ter controle antes de eu começar. Você precisa se concentrar enquanto cozinha e não parar no meio para deixar os pensamentos voarem pelo mundo. Agora, pegue seus retalhos e faça o seu pedaço antes do chá. Eu não gosto de costurar retalhos, disse Anne com tristeza, procurando sua cestinha e sentando-se, com um suspiro, diante de uma pequena pilha de pedaços de tecidos vermelhos e brancos em forma de losangos. Acho que alguns tipos de costura seriam divertidos, mas não há espaço para a imaginação ao costurar retalhos. É só uma costurinha depois da outra e você nunca parece estar chegando a lugar algum. Mas é claro que eu prefiro ser a Anne de Green Gables costurando retalhos do que a Anne de qualquer outro lugar sem nada para fazer além de brincar. Mas eu queria que o tempo passasse tão rápido quando eu costuro retalhos quanto ele passa quando eu brinco com a Diana. A gente se diverte muito, Marilla. Eu tenho que ser responsável pela maior parte da imaginação, mas sou bem capaz de fazer isso. A Diana é simplesmente perfeita em todos os outros aspectos. Sabe aquele pedacinho de terra do outro lado do riacho que passa entre a nossa fazenda e a do Sr. Barry? Ele pertence ao Sr. William Bell e, bem no canto, tem um pequeno círculo de bétulas brancas. É um lugar super romântico, Marilla. A Diana e eu fizemos nossa casa lá. Chamamos de Mata à Toa. Não é um nome poético. Garanto que levou um tempo para eu pensar nele. Fiquei acordada quase uma noite inteira antes de inventá-lo. Aí, bem quando eu estava pegando no sono, ele veio como uma inspiração. Diana ficou fascinada quando ouviu. Nós arrumamos nossa casa com elegância. Você precisa ir ver, Marilla. Você vai? Temos grandes rochas, todas cobertas de musgo para nos sentar e tábuas de árvore para serem prateleiras. E colocamos nossa lava-louça neles. Nelas. É claro que estão todas quebradas, mas imaginar que estão inteiras é a coisa mais fácil do mundo. Tem um pedaço de prato com um desenho de era vermelha e amarela que é especialmente bonito. Nós o deixamos na sala de visitas e temos um vidro de fada ali também. O vidro de fada é lindo, como um sonho. Diana o encontrou no bosque atrás do galinheiro da casa dela. É cheio de arco-íris, jovens arco-íris que não cresceram ainda. E a mãe da Diana disse para ela que era um pedaço quebrado de um lustre que eles tinham. Mas é gostoso imaginar que as fadas o perderam certa noite quando fizeram um baile, então chamamos de vidro de fada. Matthew vai fazer uma mesa para nós. Demos o nome de Lagoa dos Salgueiros para aquela lagoazinha no campo do Sr. Barry. Achei esse nome no livro que a Diana me emprestou. Era um livro emocionante, Marilla. A heroína tinha 5 amores. Eu ficaria satisfeita com um, você não? Ela era muito bonita e passou por grandes problemas. Ela conseguia desmaiar com muita facilidade. Eu adoraria conseguir desmaiar. Você não, Marilla. É tão romântico. Mas eu, na verdade, sou muito saudável, apesar de muito magra. Mas acho que estou engordando, você não acha? Eu olho meus cotovelos toda manhã quando acordo para ver se apareceu alguma covinha. Vão fazer um vestido novo para Diana com mangas até os cotovelos. Ela vai usar no piquenique. Espero que o tempo esteja bom na próxima quarta-feira. Não acho que eu aguentaria a decepção se alguma coisa me impedisse de ir ao piquenique.
Acredito que eu superaria, mas com certeza seria uma tristeza eterna. Não importaria se eu fosse a 100 piqueniques nos anos seguintes, não compensaria a perda deste. Vão colocar barcos no lago das águas cintilantes e vai ter sorvete, como eu falei. Nunca provei sorvete. Diana tentou me explicar como é, mas acho que sorvete é uma daquelas coisas que estão além da imaginação. Anne, você falou direto por 10 minutos no relógio, disse Marilla. Agora, só por curiosidade, veja se consegue segurar a língua pelo mesmo tempo. Anne segurou a língua como foi pedido, mas durante o resto da semana ela falou sobre o piquenique e pensou no piquenique e sonhou com o piquenique. No sábado, choveu e ela se colocou em um estado de desespero tão grande, preocupada que chovesse até quarta-feira, que Marilla a fez costurar mais retalhos como forma de acalmar seus nervos. No domingo, Anne confessou a Marilla, no caminho da igreja para casa, que o sangue dela gelou de animação quando o pastor anunciou o piquenique no piquenique do púlpito. Uma emoção subiu e desceu pela minha espinha, Marilla. Acho que eu não tinha acreditado até aquele momento que ia ter um piquenique de verdade. Não podia deixar de ter medo de que fosse só minha imaginação. Mas quando um pastor diz algo no púlpito, nós temos que acreditar. Você se apega demais às coisas, Anne, disse Marilla com um suspiro. Temo que vão aparecer muitas decepções para você ao longo da vida. Ah, Marilla, esperar pelas coisas é metade do prazer que elas trazem, exclamou Anne. Talvez você não consiga aquilo, mas nada pode impedi-la de ter a diversão de esperar. A senhora Lynde diz que felizes são aqueles que não esperam por nada, pois nunca serão decepcionados. Mas acho que seria pior não esperar por nada do que ser decepcionada. Marilla usou seu broche de ametista para ir à igreja naquele dia como de costume. Ela sempre usava o broche de ametista para ir à igreja. Teria achado um sacrilégio deixar de usá-lo, tão grande quanto esquecer a Bíblia ou os 10 centavos do ofertório. Aquele broche de ametista era o pertence mais valioso de Marilla. Um tio marinheiro o havia dado à mãe dela, que, por sua vez, o deixara de herança para a filha. Era um broche antiquado e oval, contendo uma mecha do cabelo da mãe de Marilla, cercado por um contorno de ametistas muito delicadas. Marilla sabia muito pouco sobre pedras preciosas para saber o quão refinadas as ametistas realmente eram. Mas ela as achava muito bonitas e sempre estava alegremente lembrada do brilho violeta delas em seu pescoço, em cima de seu vestido bom de cetim marrom, embora não conseguisse vê-las. Anne ficaria fascinada de admiração quando viu aquele broche pela primeira vez. Ah, Marilla, é um broche muitíssimo elegante. Não sei como você consegue prestar atenção no sermão e nas orações quando está com ele. Eu sei que eu não conseguiria. Acho as ametistas tão lindas. Elas são como eu imaginava que diamantes fossem. Há muito tempo, antes de já ter visto um diamante, li sobre eles e tentei imaginar como seriam. Pensei que fossem belas pedras de brilho roxo. Um dia, quando vi um diamante de verdade no anel de uma mulher, fiquei tão desapontada que chorei. É claro que era muito bonito, mas não era a minha ideia de um diamante. Você me deixa segurar o broche por um instante, Marilla? Você acha que ametistas podem ser as almas das violetas boas? Capítulo 14. A confissão de Anne. Na noite da segunda-feira, antes do piquenique, Marilla desceu do seu quarto com uma expressão atormentada. Anne,
Ela disse para a garotinha que estava tirando as ervilhas das vagens à mesa limpíssima e cantando Nelly of the Hazeldale com um vigor e uma expressão que davam crédito a Diana como professora. Você viu meu broche de ametista em algum lugar? Achei que eu tivesse prendido na almofadinha quando voltei da igreja ontem no fim da tarde, mas não encontro em lugar nenhum. Eu o vi hoje à tarde quando você estava na Sociedade de Amparo, disse Anne devagar. Eu estava passando pela sua porta quando vi o broche na almofadinha e entrei para olhar. Você tocou nele? Perguntou Marilla séria. Sim, admitiu Anne. Eu peguei e prendi no peito só para ver como ficava. Você não tinha que ter feito nada assim. É muito feio para uma menininha se meter. Você não devia ter entrado no meu quarto para começo de conversa e também não devia ter tocado em um broche que não é seu. Onde você o colocou? Ah, coloquei de volta na cômoda. Só fiquei com ele por 1 minuto. De verdade, eu não quis me intrometer, Marilla. Não achei que fosse errado entrar e provar o broche. Mas agora eu vejo que foi e não farei mais. Isso é uma coisa boa em mim. Eu nunca faço a mesma travessura de novo. Você não colocou de volta, falou Marilla. Aquele broche não está em lugar nenhum da cômoda. Você o tirou de lá ou algo assim, Anne? Eu coloquei de volta sim, Anne afirmou depressa, com atrevimento, pensou Marilla. Só não lembro se o prendi na almofadinha ou coloquei na bandeja da porcelana, mas tenho total certeza de que coloquei de volta. Vou olhar de novo, avisou Marilla, determinada a ser justa. Se você colocou o broche de volta, ele ainda está lá. Se não estiver, vou saber que você não devolveu e pronto. Marilla foi para o quarto e fez uma busca completa, não apenas em cima da cômoda, mas em todos os outros lugares onde achou que um broche poderia estar. Não conseguiu encontrá-lo e voltou para a cozinha. Anne, o broche sumiu. Como você mesma disse, foi a última pessoa a mexer nele. Agora, o que você fez com ele? Diga a verdade de uma vez. Você o levou lá para fora e o perdeu? Não perdi, não, respondeu Anne séria, olhando nos olhos bravos de Marilla. Nunca tirei aquele broche do seu quarto e essa é a verdade, mesmo que eu seja levada para o xadrez por isso, embora eu não tenha muita certeza do que é o xadrez. É isso, Marilla. O é isso de Anne tivera apenas a intenção de enfatizar sua afirmação, mas Marilla o viu como um sinal de rebeldia. Acredito que você esteja me contando uma mentira, Anne, ela falou com rispidez. Sei que está. Pronto, não diga mais nada até estar preparada para contar toda a verdade. Vá para o seu quarto e fique lá até estar disposta a confessar. Leva as ervilhas comigo? Anne perguntou obediente. Não, eu mesma termino de tirá-las da vagem. Faça o que eu mandei. Depois de Anne sair, Marilla continuou com suas tarefas da noite em um estado de grande perturbação. Estava preocupada com seu valioso broche. E se Anne o tivesse perdido? E que malcriação da menina em negar tê-lo pegado quando estava claro que ela devia ter feito isso. E com uma cara tão inocente. Não sei o que eu preferiria que tivesse acontecido, pensou Marilla, enquanto mexia nervosa nas ervilhas. É claro que eu não acho que ela quis roubar nem nada assim. Ela só pegou o broche para brincar ou para ajudar aquela imaginação dela. Ela deve ter pegado, isso está claro, pois nenhuma alma passou por aquele quarto desde que ela foi lá, como ela mesma disse. Até eu chegar à noite. E o broche sumiu, não há como negar. Acho que ela o perdeu e está com medo de assumir porque não quer ser castigada. É terrível pensar que ela conte mentiras. É algo bem pior do que o seu temperamento explosivo.
É uma responsabilidade assustadora ter uma criança em casa em que não podemos confiar. Dissimulação e mentiras foi isso que ela mostrou. Garanto que me sinto pior com isso do que com a perda do broche. Se ela ao menos tivesse contado a verdade, eu não me importaria tanto. Marilla foi ao seu quarto em intervalos por toda a noite e procurou o broche sem encontrar. Uma visita ao quarto do canto leste do sótão na hora de dormir não trouxe resultados. Anne insistiu em negar que soubesse qualquer coisa sobre o broche, mas Marilla ficou apenas mais convencida de que ela sabia. Ela contou a história a Matthew na manhã seguinte. Matthew ficou desconcertado e confuso. Ele não conseguia perder a fé em Anne tão rápido, mas tinha de admitir que as circunstâncias estavam contra ela. Tenho certeza de que ele não caiu atrás da cômoda. Foi a única sugestão que ele pôde oferecer. Eu arrastei a cômoda e tirei as gavetas e olhei em cada cantinho, foi a resposta confiante de Marilla. O broche sumiu e aquela menina o pegou e mentiu. Essa é a verdade simples e desagradável, Matthew Cuthbert, e seria bom encararmos o fato. Ora, o que você vai fazer a respeito? Matthew perguntou com tristeza, sentindo uma gratidão secreta por ser Marilla e não ele a ter de lidar com a situação. Ele não tinha vontade de se intrometer dessa vez. Ela vai ficar no quarto até confessar, respondeu Marilla com severidade, lembrando o sucesso daquele método no caso anterior. Depois veremos. Talvez possamos achar o broche se ela ao menos disser para onde o levou. Mas de qualquer forma ela terá que ser duramente castigada, Matthew. Ora, você terá que castigá-la, disse Matthew, pegando o chapéu. Eu não tenho nada a ver com isso, lembre-se. Você mesma me mandou ficar de fora. Marilla se sentiu abandonada por todos. Não podia nem ir pedir conselhos para a senhora Lynde. Ela subiu para o quarto do canto leste do sótão com uma expressão muito séria e saiu com uma expressão ainda mais séria. Anne teimosamente se recusava a confessar. Ela continuava a afirmar que não tinha pegado o broche. A menina claramente estivera chorando e Marilla sentiu uma pontada de pena que reprimiu com um pulso firme. À noite, ela estava, como falou, acabada. Você vai ficar neste quarto até confessar, Anne. Pode aceitar isso, disse com firmeza. Mas o piquenique é amanhã, Marilla. Anne choramingou. Você não vai me impedir de ir lá, vai. Vai me deixar sair só por esta tarde, não é? Então eu ficaria aqui por quanto tempo você quiser depois, com o maior prazer. Mas se eu preciso ir ao piquenique, você não irá a piqueniques ou qualquer outro lugar até ter confessado, Anne. Ah, Marilla, Anne ofegou, mas Marilla tinha saído e fechado a porta. A quarta-feira amanheceu com um tempo ensolarado e bom, como se fosse encomendado especialmente para o piquenique. Pássaros cantavam em volta de Green Gables. As açucenas brancas do jardim mandavam nuvens de perfume que entravam com ventos invisíveis por todas as portas e janelas e vagavam pelos corredores e aposentos como espíritos da graça divina. As bétulas do vale acenavam alegres como se esperassem o cumprimento costumeiro de Anne pela manhã, vindo do canto leste do sótão. Mas Anne não estava à janela. Quando Marilla levou o café da manhã para ela, encontrou a menina sentada ereta na cama, pálida e decidida, com os lábios apertados e os olhos cintilando. Marilla, estou pronta para confessar. Ah. Marilla apoiou a bandeja mais uma vez. Seu método dera certo, mas o sucesso era muito amargo para ela.
Vamos ouvir o que você tem a dizer então, Anne. Eu peguei o broche de ametista, Anne falou, como se repetisse uma lição aprendida. Eu peguei, como você disse. Não tinha intenção de pegá-lo quando entrei, mas ele ficou mesmo tão bonito, Marilla, quando eu o prendi no peito, que fui tomada por uma tentação irresistível. Imaginei como seria emocionante levá-lo para a mata à toa e brincar fingindo que eu era Lady Cordelia Fitzgerald. Seria tão mais fácil imaginar que eu era a Lady Cordelia se tivesse um broche de ametista de verdade na roupa. Diane e eu fizemos colares de flores de morangueiro. Mas o que são flores de morangueiro comparadas a ametistas? Então eu peguei o broche. Achei que poderia colocar de volta antes de você vir para casa. Fiz todo o caminho pela estrada para demorar mais. Quando eu estava passando sobre a ponte por cima do lago das águas cintilantes, tirei o broche para olhar de novo para ele. Ah, como ele brilhava à luz do sol. E então, quando eu estava debruçada na ponte, ele simplesmente escorregou dos meus dedos, assim, e caiu, todo de brilhos roxos e afundou para sempre no lago das águas cintilantes. E isso é o melhor que eu posso fazer em matéria de confissão, Marilla. Marilla sentiu um calor de raiva subir em seu coração de novo. Aquela menina tinha pegado e perdido seu amado broche de ametista e estava sentada ali, calma, recitando os detalhes do acidente sem a menor indicação de remorso ou arrependimento. Anne, isso é terrível, ela falou, tentando manter a calma. Você é a menina mais malcriada que eu já vi. Sim, acho que sou, concordou Anne tranquila. E sei que terei que ser castigada. Será seu dever me punir. Marilla, por favor, vamos ser rápidas com isso, porque eu gostaria de ir ao piquenique sem nada na cabeça. Ora essa, piquenique. Você não vai a nenhum piquenique hoje, Anne Shirley. Esse será seu castigo, e nem é tão duro, considerando o que você fez. Não vou ao piquenique. Anne levantou com um salto e agarrou a mão de Marilla. Mas você prometeu que eu poderia ir. Ah, Marilla, eu preciso ir ao piquenique. Foi por isso que eu confessei. Escolha o castigo que você quiser, menos esse. Ah, Marilla, por favor, me deixe ir ao piquenique. Pense no sorvete. Até onde você sabe, eu posso nunca ter a chance de provar sorvete de novo. Marilla se soltou do aperto das mãos de Anne sem delicadeza. Você não precisa implorar, Anne. Você não vai ao piquenique e ponto final. Não, nenhuma palavra. Anne percebeu que Marilla não se comoveria. Ela juntou as mãos, deu um grito agudo e depois jogou-se de cara no colchão, chorando e chacoalhando o corpo, entregando-se totalmente à decepção e ao desespero. Pelo amor dos céus, ofegou Marilla, saindo apressada do quarto. Acho que essa menina é maluca. Nenhuma criança em sã consciência se comportaria como ela. Se não for maluca, é muito má. Ah, minha nossa, temo que Rachel estivesse certa desde o início, mas coloquei a mão no arado e não vou olhar para trás. Foi uma manhã cheia de desânimo. Marilla trabalhou com afinco e esfregou o chão da varanda e as prateleiras do leite quando não conseguiu achar mais nada para fazer. Nem as prateleiras nem a varanda precisavam da limpeza, mas Marilla as limpou. Depois saiu e varreu o quintal. Quando o almoço estava pronto, ela foi até a escada e chamou Anne. Um rosto marcado de lágrimas apareceu, olhando trágico por cima do corrimão. Desça para almoçar, Anne. Não quero almoçar, Marilla, disse Anne, soluçando.
Eu não iria conseguir comer nada. Meu coração está partido. Você vai sentir remorso na consciência um dia, imagino, por ter partido meu coração, Marilla, mas eu a perdoo. Lembre quando isso acontecer que eu a perdoo. Mas, por favor, não me peça para comer nada, especialmente cozido de carne de porco e vegetais. Cozido de carne de porco e vegetais são muito pouco românticos quando alguém está em desgraça. Irritada, Marilla voltou para a cozinha e desabafou seus problemas para Matthew, que, entre sua noção de justiça e sua simpatia sem restrições por Anne, ficou devastado. Ora, veja, ela não devia ter pegado o broche, Marilla, ou mentido sobre isso, ele admitiu, olhando melancólico para seu prato nada romântico de cozida de carne de porco e vegetais, como se ele, assim como Anne, o considerasse uma comida inadequada para crises emocionais. Mas ela é tão pequena, uma coisinha tão pequena e interessante. Não acha muito duro não a deixar ir ao piquenique se ela quer tanto? Matthew Cuthbert, estou impressionada com você. Eu acho que fui muito branda com ela, e ela não parece perceber nem de longe o quão errada está. Isso é o que mais me preocupa. Se ela realmente se arrependesse, não seria tão ruim. E você parece não entender também. Você fica dando desculpas a si mesmo em nome dela o tempo todo, eu percebo. Ora, veja, ela é tão pequena. Matthew reiterou sem forças. E temos que dar algum desconto, Marilla. Você sabe que ela nunca foi educada. Bem, ela está sendo educada agora, retrucou Marilla. A resposta calou Matthew, mesmo não o tendo convencido. Aquele almoço foi uma refeição muito triste. O único alegre era Jerry Bott, o menino contratado, e Marilla se ressentia com a alegria dele, como se fosse um insulto a ela. Quando sua louça estava lavada e sua massa de pão estava pronta e suas galinhas estavam alimentadas, Marilla se lembrou de que tinha visto um pequeno rasgo no seu melhor chale de renda preta, quando o tinha tirado na tarde de segunda-feira ao voltar da sociedade de amparo. Ela resolveu costurá-lo. O chale estava em uma caixa no seu baú. Conforme Marilla o ergueu, a luz do sol, atravessando as videiras que se amontoavam perto da janela, atingiu algo preso no chale. Algo que brilhou e cintilou em facetas de luz violeta. Marilla o pegou, perdendo o fôlego. Era o broche de ametista preso a um fio de renda pela fivela. Por tudo que é mais sagrado, disse Marilla confusa, o que isso quer dizer? Aqui está meu broche, que eu pensei estar no fundo da lagoa de Perry, são e salvo. Mas o que foi que aquela garota quis ao dizer que o pegou e o perdeu? De verdade, acho que Green Gables está enfeitiçada. Agora me lembro de que, quando tirei o chale na segunda tarde, eu o coloquei sobre a cômoda por um instante. Imagino que o broche tenha ficado preso de alguma forma. Há horas. Marilla se encaminhou para o canto leste do sótão, o broche na mão. Anne havia esgotado suas lágrimas e estava sentada à janela, abatida. Anne Shirley, disse Marilla solenemente. Acabei de achar meu broche pendurado no meu chale de renda preta. Agora quero saber o que a baboseira que você me contou de manhã quer dizer. Ora, você disse que me manteria aqui até eu confessar. Anne respondeu sem forças. Então eu decidi confessar porque estava decidida a ir ao piquenique. Pensei em uma confissão ontem à noite depois de ir para a cama e criei a história mais interessante que pude. E eu a repeti para não esquecer,
Mas você não me deixou ir ao piquenique no fim das contas, então todo o meu esforço foi desperdiçado. Marilla teve de rir mesmo sem querer, mas sua consciência a fez se envergonhar. Anne, você é sem comparação, mas eu estava errada. Vejo isso agora. Não devia ter duvidado da sua palavra, já que nunca a vi mentir. É claro que não foi certo você confessar algo que não fez. Foi muito errado, mas eu a forcei a isso. Então, se você me perdoar, Anne, eu a perdoo e nós começaremos do zero de novo. E agora, se apronte para o piquenique. Anne se ergueu como um foguete disparando. Ah, Marilla, não está muito tarde. Não, são apenas 2 da tarde. Eles só vão ter se reunido até agora e ainda vai faltar 1 hora para o chá. Lave o rosto e penteie o cabelo e coloque seu vestido de xadrez marrom. Vou montar uma cesta para você. Tem bastante comida feita na casa. E vou pedir para o Jerry arriar a égua à lasanha e levá-la para o piquenique. Ah, Marilla, exclamou Anne, correndo para a bacia d'água. 5 minutos atrás eu estava tão infeliz que desejei nunca ter nascido, e agora eu não trocaria de vida nem com um anjo. Naquela noite, uma Anne totalmente feliz e completamente exausta voltou a Green Gables em um estado de graça impossível de descrever. Ah, Marilla, foi uma tarde perfeitamente deleitosa. Deleitosa é uma palavra que aprendi hoje. Ouvi Mary Bell dizer, não é muito expressiva? Tudo foi ótimo. Tomamos um chá maravilhoso e depois o Sr. Herman Andrews levou todos para passear de barco no lago das águas cintilantes. 6 pessoas por vez, e Jane Andrews quase caiu na água. Ela estava se inclinando para pegar nenúfares e, se o Sr. Andrews não a tivesse agarrado pela fita na cintura dela na hora certa, ela teria caído e provavelmente se afogado. Eu queria que tivesse sido eu. Teria sido uma experiência tão romântica quase ter se afogado. Seria uma história emocionante para contar. E nós tomamos o sorvete. Não tenho palavras para descrever aquele sorvete. Marilla, eu garanto que era sublime. Naquela noite, Marilla contou a história toda a Matthew enquanto costurava meias furadas. Estou disposta a admitir que cometi um erro, ela concluiu com doçura, mas aprendi uma lição. Sempre dou risada quando penso na confissão da Anne, embora ache que não deva, pois foi uma mentira. Mas de alguma forma não parece tão ruim quanto a outra teria sido. E, enfim, eu fui responsável por isso. Aquela menina é difícil de entender em alguns aspectos, mas acredito que ela vai virar uma boa moça. E uma coisa é certa, nenhuma casa será monótona se ela estiver lá. Fim não, né? Fim do capítulo 14. Então, na próxima leitura a gente vai ler o capítulo 15, ok? Eu acho que a gente tá quase na metade do livro. Bom, então terminamos. Lembre-se de deixar um gostei para ajudar o canal, um comentário e se inscreva se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.